Então, uma das coisas sobre o Hanzak é que aparentemente você não consegue expulsá-lo da academia e ele não vai parar de treinar. E você precisa literalmente impedi-lo de treinar. E ele é um maníaco, porque em primeiro lugar eu fico perguntando que diabos aquele cara conseguia fazer para bater a categoria meio médio. Na verdade eu não entendo como ele fala em subir também para a categoria meio pesado e você disse enfrentar caras como Pereira. Não me entenda mal, eu não acho que ele consegue, são estilos diferentes. Joey Hogan e Brandon Allen analisam Khamzat Chimaev, que saiu da categoria meio médio para se tornar campeão peso médio do UFC e agora está mirando uma nova categoria. Ele quer enfrentar o brasileiro Alex Poatan valendo o cinturão meio pesado. Então, se você é novo, chegou aqui agora, eu já te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações, deixar também o teu like e comenta livremente aqui abaixo, na sua opinião, será que Khamzat Chimaev tem chances contra Alex Poatan? Então agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Bom, na verdade o que eu me pergunto é que o Dricus fará depois daquela luta contra o Khamzat, porque quando um cara te domina daquele jeito, de uma forma tão clara, é como se houvesse uma lacuna que parece possível de ser preenchida, sabe? Na luta agarrada, Cara, na verdade, não sei se você vai concordar comigo, mas isso nunca deveria acontecer nesse nível de luta, sabe? Bem, isso na verdade nunca acontece nesse nível. Essa é a realidade, exceto pela luta do Islam com o Jack Della Maddalena, que foi uma situação muito semelhante. Foi uma situação muito parecida. Mas acho que existem caras com quem você entra lá e você sabe se está lutando com um cara de nível B ou um cara de um nível mais alto, sabe? Mas só existem alguns verdadeiros nível A e o Khamzat é um verdadeiro nível A. Sim, ele é muito bom, ele é o selvagem, cara. Eu conversei com o DC sobre ele, o DC disse, cara, quando aquele cara me agarrou e nós estávamos de roupa casual e tudo mais, ele disse, cara, eu percebi que eu teria que lutar muito para manter esse cara longe de mim. E ele disse algo como, ele é muito forte, forte pra caramba. E também porque, em primeiro lugar, eu fico perguntando que diabos aquele cara conseguia fazer para bater a categoria meio médio. Na verdade, eu não entendo como ele fala em subir também para a categoria meio pesado e você disse enfrentar caras como Pereira. Não me entenda mal, eu não acho que ele consegue, são estilos diferentes. Eu acho que ele conseguiria porque ele tem dedicado muito tempo e ele pode se dedicar tempo para ganhar peso, porque ele também já é alto e também tem a ver com essas lacunas na luta agarrada, cara. Você sabe, essas lacunas no grappling com um cara muito bom no grappling como ele. E cara, você enfrenta o Dricus, que também é um bom trocador, ele também é um bom no grappling, ele tem um bom jiu-jitsu, mas existem níveis diferentes, cara. E um cara como o Khamzat, você tem que ser um lutador de nível olímpico para brigar com ele. Bom, é como eu costumo dizer às pessoas, eu não vou entrar lá e derrotar o Chimaev em uma luta puramente de wrestling, sabe? Parece que isso nunca vai acontecer e eu não sou estúpido. É MMA, cara. Será que eu conseguiria derrotá-lo? Talvez sim. Eu poderia, mas existem outras maneiras de abordar a luta. E acho que eu tenho vantagem nisso, porque você vê como as outras pessoas abordaram e se deram bem numa luta com ele. Mas você também tem feito os bons trabalhos, cara. Você tem um jogo de jiu-jitsu muito sólido e você sabe trocar golpes, você sabe. E você tem também um pacote muito completo. E o que eu acho que a questão aqui sobre o wrestling dele é que você, se você tiver uma brecha, se você tiver essa brecha e ele encontrar, com certeza ele vai te sufocar, cara. O que assusta é isso, cara, que não faz sentido nenhum pra mim nessa luta dos dois, sabe? Como se, entenda, como é que você é um campeão do mundo e ele te derrubou, mas não tem problema, derrubar não tem problema, cara, eu entendo perfeitamente, eu levo muita bronca, levo muitas quedas, mas eu quero dizer, eu sei que nossos estilos são diferentes, mas, cara, como ele não tentou esbarrar no quadril, ele não tentou escapar pelo quadril, ele não tentou pegar a perna, levantar ou elevá-la, ele só ficou lá de braços cruzados, cara, ele não fez literalmente nada, ele não tentou fazer nada, ele literalmente esperou que ele estabelecesse sua posição e se virava para um lado, para o outro, talvez um pequeno movimento ali de quadril, ele poderia ter saído muito bem, sabe? Cara, na verdade, a propósito, quantas vezes ele o colocou de crucifixo? Cara, foi uma loucura. Ele não conseguiria sair, cara. Eu fico perguntando quantas vezes ele foi colocado na posição crucifixo. Já houve alguma outra luta em que um campeão mundial foi crucificado tantas vezes? Foi insano. E isso se repetia sem parar e a gente ficava pensando como ele consegue fazer isso de novo e novamente. Cara, isso me deixou perplexo porque eu acho que o espaço entre Chimaev e Dricus é simplesmente perfeito. Eu acho que também com um cara como o Dricus, você seria o cara perfeito para falar sobre isso. Você, entenda, você está lá por baixo, primeiro round, ele te derrubou,
tempo, ele está em cima de você e você tá pensando, é uma luta de valendo título, 5 rounds, eu vou nocautear esse cara. Na verdade, ele vai se cansar. Na verdade, o Hanzak sempre se cansava, né? Só que nessa luta tem algo diferente, ele treina do Sam Calvita, e eu já contratei caras muito bons, cara, mas o Sam Calvita, ele é um treinador de força e condicionamento físico de elite, e é um cara lendário. Ele administra um lugar onde ele simplesmente chama de garagem, fica no condado de Orange, na Califórnia, e é só uma pequena garagem, cara, nem é grande, é apenas uma garagem pequena para 2 carros, sem nenhum carro dentro, e são apenas máquinas e equipamentos de treinamento. E o Armand Sarukian treina lá, o DJ Dillashaw em seu auge estava treinando lá, e o motivo pelo qual o condicionamento físico do DJ era tão altíssimo quando ele estava no auge era porque ele treinava com esse cara. Todo mundo que eu conheço que treinou com ele me falou, cara, ele vai te fazer passar pelo inferno. Ele vai te fazer passar pelo inferno. E aí tá o DJ, quando treinava lá com ele, novamente, como você pode ver, o Sam está ali, você observa, você ouve o cara, você vai perceber que ele é extremamente experiente. Cara, é um tipo de treinamento para MMA, né? É chamado laboratório de treinamento. Você vê também o Aaron Pico está lá, o Hanzak também, então quer dizer, ele tem muitos caras de elite treinando naquela academia. Cara, na verdade eu fico imaginando como eles conseguem lidar com isso. Obviamente ele tem seus treinamentos da equipe para cuidar disso, mas como eles operam em um ambiente tão intenso? Bem, o problema com o Hanzak foi o excesso de treino, sabe? Então uma das coisas sobre o Hanzak é que aparentemente você não consegue expulsá-lo da academia, e ele não vai parar de treinar. E você precisa literalmente impedi-lo de treinar, e ele é um maníaco. E quando ele foi internado, foi por isso que realmente o afetou. Ele contraiu um problema de pulmão, e você sabe, bem, um cara saudável como ele contrair uma infecção pulmonar, isso não vai ser nada bom pra ele. E esse idiota estava lá treinando como um animal, em sessões de 2 horas, com infecção, então ele nunca iria melhorar, cara. Então, em vez de alguém dizer pra ele, ei, esse resfriado não está melhorando, e ele respondia, eu não sou um covarde, vou pegar todo mundo. E no outro dia ele reaparecia de novo e treinava 2 horas e meia. E doente, cara, tossindo muito. E depois o seu sistema imunológico não aguentou. E daí ele simplesmente se recusava a parar de treinar. E veja bem, não importa o que seja, gripe, qualquer coisa que você tenha. Se você está tentando treinar 2 horas e meia por dia, quando tem uma infecção pulmonar grave, você vai acabar morrendo, cara.